Jesus é o Senhor. Quantos dizem amém? Jesus é o Senhor. Jesus é o Cristo, aleluia, ungido de Deus. E não há outro nome dado aos homens e debaixo da terra ao qual possamos ser salvos, somente no nome de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e a única vida. E ninguém vai ao Pai se não é por Cristo, se não é por Jesus. Não estamos falando de nenhuma religião, não estamos falando de remar ou de outras quaisquer denominações, não. Estamos falando de um caminho, estamos falando de um relacionamento com Cristo que nos permite chegar ao nosso querido Pai. Amém? Porque quem está em Cristo, quem vê Cristo, vê o Pai. Em nome de Jesus. Amém? Não tem como chegar ao Pai se não for através de Cristo. Quantos entendem isso? Quantos experimentaram essa revelação nas suas vidas de que só Jesus nos permite alcançar a graça divina e a presença de Deus nas nossas vidas? Porque se tu perguntas às pessoas, vocês creem em Deus? Todo mundo crê em Deus, a maioria crê em Deus. As maiorias creem, tem alguns que são agnósticos, mas a maioria crê em Deus. Mas depois lhes perguntas, crês em Jesus? E aí já vêm os argumentos. Não me fales da religião, não quero saber. As coisas já não são iguais, porque as pessoas não resistem ao nome de Jesus Cristo. Resistem ao Filho unigênito que deu o Pai para salvar a humanidade. Há uma resistência enquanto a esse presente que Deus nos dá, que é o seu próprio Filho, para então nós sermos salvos, restaurados e poder viver para sempre. Amém? E essa mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que sempre nasce no arrependimento, depois do arrependimento vem a conversão genuína, o Espírito Santo entra a habitar dentro dos nossos corações e depois, ao sermos aceitos na presença de Deus, ainda temos o privilégio de poder ser revestidos, depois revestidos de poder, do poder do Espírito Santo para nos capacitar e para nos fazer úteis e para podermos fazer a obra que tanto gostamos de fazer, que sem o poder do Espírito Santo não conseguimos fazê-la. Será uma obra humana, voluntária, sentimental. Uma obra sentimental é bacana, está na remar. Só fazem coisas boas, ajuda humanitária, é bom tudo isso, é bom. Sim, é bom, mas isso não serve para nada. Porque o que realmente vai fortalecer o nosso interior, transformar verdadeiramente as nossas vidas, é o poder do Espírito Santo em nós. Amém? Por isso o Senhor aos seus discípulos, quando ascendeu aos céus, o Senhor lhes disse que era necessário que Ele subisse para que o Consolador viesse ao mundo, o Espírito Santo. E quando Jesus ressuscitou dentro dos mortos, e depois que Ele apareceu ainda aos seus discípulos por 2 vezes, e às mulheres e aos discípulos também enquanto pescavam, nesses 40 dias depois da ressurreição, Jesus apareceu também com o corpo glorificado, apareceu aos seus discípulos para realmente eles poderem ter a certeza e ser testemunhas claras da sua ressurreição, para que eles pudessem anunciar ao mundo através deles que Cristo ressuscitou dentro dos mortos, de que a obra não acaba na cruz, de que não foi só alguém que entregou a sua vida e tudo terminou ali, senão que era o próprio Deus que
e o Espírito Santo que levantam a Jesus Cristo dentro dos mortos e o fazem o juiz das nações, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém? E depois disso, Jesus fala para os seus discípulos e lhes diz: olha, vocês vão para Jerusalém, mas não se mexam dali até serem revestidos do poder, serem cheios do Espírito Santo. Que interessante, não? E lhes envia para lá e eles se reuniram todos e subiram a um monte, a um aposento alto, e ali ficaram 10 dias aproximadamente reunidos em comunhão e orando, clamando a Deus para que a promessa do Pai viesse sobre as suas vidas, conforme prometido por Jesus Cristo, que viria, desceria sobre eles no Pentecostes, 50 dias depois, a promessa do Antigo Testamento de Joel se cumpriria e o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Já não era somente em alguns momentos do Antigo Testamento, alguns homens foram cheios do Espírito Santo para determinados propósitos, o Senhor escolheu alguns. Depois disso, é para todos, é para toda a carne. O Espírito Santo passa a estar disponível e quer entrar e usar cada vida que se abre o coração para Ele. Amém? E assim, eles foram cheios do Espírito Santo. E eu estou lendo o livro de Atos, e é impressionante a vida dos primeiros cristãos, é impressionante a vida dos apóstolos, dos primeiros discípulos de Cristo, não? E entra dentro de ti um desejo de ser como eles, não? Entra dentro de ti um desejo de praticar aquelas coisas, aquela vida comunitária, aqueles milagres que eles operavam e a igreja crescia. Tudo o que acontecia ali, principalmente ali no princípio do livro de Atos, Atos 2, Atos 4, é magnífico. E tu dizes, eu queria ser assim. Eu queria também estar cheio do Espírito Santo. Eu queria estar completamente tomado pelo Espírito na minha vida. Todas as áreas da minha vida serem totalmente controladas pelo Espírito Santo. Diz que eles foram cheios do Espírito Santo e viviam juntos e nenhum deles dizia ser nada próprio. Tu sabes que milagre é esse? Que ninguém se preocupava com nada, que vendiam uma propriedade e o dinheiro total, não parcial, o dinheiro total era entregue aos apóstolos. A confiança total que eles tinham nos seus homens de Deus, nos administradores, sem nenhuma margem de dúvida, nenhuma desconfiança de que houvesse uma má gestão, totalmente transparentes e entregues. E era distribuído conforme as necessidades que cada um tinha. Isso é um milagre. Eles viviam repartindo o pão entre eles, em comunhão total de bens. Nós, na Remar, tivemos esse chamado, essa visão de querer ser como eles, de querer imitar a igreja primitiva e viver em comunidade. E, de certa maneira, graças a Deus, Deus nos está dando graça de podermos estar juntos e fazermos um pouco aquilo que nos ensina a igreja primitiva. Mas nos falta muito, não é? Nos falta um monte mas temos que seguir, pedindo ajuda ao Senhor para podermos ser completamente desprendidos do nosso egoísmo, dos nossos interesses, não? E estar completamente levados pela presença de Deus e cobrir-nos em amor e perdão, e não tem problema, e glória a Deus, e toma, e te dou, e me dás, e sem essa busca desenfreada pelos interesses pessoais de cada um, o egoísmo de cada um, aquela coisa de... Isso, aí não está o Espírito Santo. Por isso nós sempre dizemos para que tu possas viver bem em comunidade, aqueles que vivem na comunidade, para que eles possam ter uma vida comunitária com êxito, o primeiro requisito é estar cheio do Espírito Santo, é ser batizado com o Espírito Santo e fogo.
Senão não se aguenta, não se pode viver em comunidade sem o Espírito Santo. Porque vira um clube social, vira qualquer coisa, um agrupamento de pessoas que em cima discutem e lutam mais às vezes até que agrupamentos no sistema do mundo, não? Então não tem nada a ver, seria um comunismo, mas sem Cristo. No caso, nós estamos falando de uma comunidade onde Cristo é o Senhor dela e onde o Espírito Santo tem que descer e tomar cada uma das nossas vidas para então fluir a união, a unidade entre nós e poder alcançar o mundo. E o mundo ver em nós essa união, esse desprendimento, essa voluntariedade das nossas vidas, esse amor que brota dos nossos olhos, e dizer, eu quero ir para lá também, eu quero estar ali naquele meio, ali eu me sinto bem, eu quero ser como eles. Eles são discípulos de Cristo, vivem como os discípulos, eu quero também ser um discípulo de Cristo e quero viver em comunhão de bens com os meus irmãos, eu quero viver juntos fazendo a obra do Senhor. Amém? Que infelizmente muitas vezes é o contrário, não? Então as pessoas não querem aproximar-se, nem querem essa vida, porque veem que realmente é um esgotamento e está todo mundo esgotado dentro da comunidade, não? Chateado e tal, e os outros dizem, não, para estar assim, melhor estou em casa ou faço outras coisas, porque realmente ali eu não vejo o poder do Espírito Santo ali naquele meio, não? Porque aquele que vê o poder do Espírito Santo ali, ele vai aproximar-se para sentir o calor da presença de Deus. Quantos dizem amém? E depois disso, claro, eu é que estou muito cheio de Deus porque estou lendo, agora é algo atual, diário, acerca de Atos, mas é impressionante, eles são batizados, desce o Espírito Santo, toma por completo a vida deles e eles mudam, se transformam por completo. Tanto é que nós podemos ver logo o primeiro discurso de Pedro, escrito em Atos 2, de que ele já começa a pregar, a anunciar a Cristo, a afirmar a ressurreição de Cristo, a afirmar que era necessário o arrependimento às vidas para que nascessem de novo e alcançassem a salvação. Essa é a mensagem do Evangelho e diz que começaram a surgir as primeiras conversões, mais de 3.000 pessoas rendidas, humilhadas, arrependidas e sendo salvas através da mensagem do Evangelho. Este Pedro, cheio do Espírito Santo, é o mesmo Pedro que negou Jesus. É o mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado. É o Pedro aquele que todos conhecemos como um homem de caráter e às vezes até meio intempestivo e violento e tal. Esse Pedro que nós conhecemos é o mesmo, não é o mesmo, é o Pedro, mas agora transformado pelo poder do Espírito Santo. Diríamos, é outro Pedro. Já não é o Pedro covarde, é um Pedro cheio de ousadia. É um Pedro agora que, não, diante de Sinédrio, diante de quem seja, diz, é necessário obedecer primeiro a Deus que aos homens. Eu não vou deixar de dizer o que vi, nem o que eu ouvi. Não posso. Tentaram proibir-lhes de falar em nome de Jesus, de fazer milagres em nome de Jesus, de não anunciar nunca esse nome, de tentar travá-los ao máximo e prendê-los e tentar paralisar a obra do Senhor. Mas a ousadia, o poder do Espírito era tão forte que eles simplesmente respondiam, nós não podemos deixar de dizer o que vimos e o que ouvimos nas nossas vidas. Nós somos testemunhas de que Cristo morreu e ressuscitou para salvar as nossas vidas. E isso não podemos calar nunca. Não podemos deixar de dar essa mensagem ao mundo, porque essa é a mensagem que vai salvar e transformar. E depois, e aí é onde eu chego na mensagem de hoje, já rapidamente em Atos, no capítulo 3, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, depois que eles
começaram a pregar a palavra, o evangelho do arrependimento. E as pessoas começaram a ser tocadas pelo Senhor e se arrependiam e se converteram ali. E se batizaram nas águas em nome de Jesus Cristo também. Depois disso, num dia comum, fala o capítulo 3, diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. É dizer, Pedro e João não iam para um grande evento, não iam para um congresso, não iam para algo multitudinário. Pedro e João iam para orar ao Senhor, a um culto de oração, a um momento de intimidade com Deus que eles cultivavam diariamente. E um dia mais, eles se apresentam ali, no templo, para orar. Aleluia! Juntos para orar. Entendemos de que precisamos de convidar-nos e reunir-nos para orar. Amém? E ter esse hábito de nos reunirmos para orar. De ir juntos à presença do Senhor. Amém? E assim eles foram a orar. E quando chegaram, diz que era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disseram: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e os tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Aleluia. Pedro e João, cheios do poder do Espírito Santo, se juntam para ir orar. E naquele momento se encontraram com um paralítico, um coxo ali na porta do templo, na porta da Formosa ali. Era muito costume, ainda hoje, principalmente em Europa, quando tu vais às igrejas, a visitar as catedrais e tudo isso, normalmente sempre tem alguém na porta pedindo ajuda. É um costume e uma estratégia do mendigo também de tentar sensibilizar a consciência de quem vai no templo, não? É mais fácil receber uma esmola à porta de uma igreja do que recebê-la na porta de outro lugar qualquer. Porque se supõe que as pessoas que vão à igreja, elas são mais sensíveis às necessidades de cada um. Então, eles se colocavam ali. No caso deste, não era ele que se colocava ali, ele tinha que ser carregado. Alguém todos os dias carregava ele e o colocava ali, já que ele era coxo, não? Então, Pedro e João entraram e ele, quando viu eles, lhes pediu uma esmola, não é? Que era o objetivo dele. E a palavra fala de que Pedro olhou para ele e lhe disse: olha para nós. E trocaram um olhar juntos. E esse é o olhar que Pedro e João, o fitar os olhos para ele, é o olhar de Cristo na vida de Pedro e de João. E quando tu estás cheio do Espírito Santo na tua vida, o teu olhar é um olhar diferente de outros olhares. Porque nós olhamos com misericórdia, ou deveríamos. Quando tu estás cheio do Espírito Santo, tu olhas às pessoas sem julgamentos.
Tu olhas as pessoas com misericórdia, não com pena também. Não temos que ter pena de ninguém. Olhas com olhos de misericórdia, olhas com os olhos do Senhor de compaixão para essas pessoas, não é? E já uma pergunta nos poderíamos fazer aqui: como é que eu estou olhando para as pessoas? Eu olho para as pessoas como? Julgando elas, criticando elas? Qual é o teu olhar enquanto às pessoas? Como é o teu olhar? Olhas e vês e tens misericórdia? Olhas e sentes compaixão? Ou olhas só para fazer julgamento dessas pessoas? Quando tu estás cheio do Espírito Santo, o olhar de Cristo entra dentro de ti e tu deixas de fazer julgamento e passas a ter misericórdia e compaixão das pessoas. E eu quero esse olhar. E tu também deverias querer ter esse olhar. Um olhar, não um olhar crítico, um olhar de julgamento, um olhar de superioridade e tantos olhares que não nos interessam. Serão o olhar de Cristo. Aquele olhar quando tu fitas os olhos em alguém, tu passas a estar dentro desse alguém, a ter misericórdia, a ter empatia, a colocar-te no lugar desse alguém. Para isso, precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo. Senão não vamos conseguir, e o nosso olhar seguirá sendo um olhar de juízo, um olhar de crítica, um olhar de condenação. Não é? Nós vemos muitos que quando olham para alguém, cruzam na hora, não é? Olharam e já cruzaram. Olharam e julgaram. Olharam e fizeram um prejuízo dessas pessoas, não é? E nós queremos outro olhar, um olhar diferente ao olhar deste mundo. E para isso temos que estar cheios do Espírito Santo. Qual era a condição deste coxo? Ele estava ali desde o nascimento, que ia para lá, para aquela porta. Ele dependia dos outros. Ele pedia esmolas todos os dias. Ele estava perto da religião, mas longe da transformação. E isto é muito importante, porque hoje também muitas pessoas frequentam igrejas, não é? Muitas pessoas conhecem a Bíblia, muitas pessoas sabem cantar hinos, sabem levantar as suas mãos, mas ainda precisam experimentar o poder de Jesus nas suas vidas. E tu hoje estás aqui para poder experimentar o poder do Senhor na tua vida. E não somente por estares perto ou por estar dentro de um grupo ou de uma religião. Busquemos transformação. Olha só de onde estava o coxo. Estava do lado. Estava ali na porta. Ali no lugar religioso e ele perto, mas completamente perdido. Vivendo de esmolas. Mendigando. Deficiente ali. E na porta. O que nos mostra claramente isso, que não basta estar perto, não basta aproximar-nos de movimentos religiosos ou de ir sempre aos cultos, sempre e frequentar tudo isso e tal, e num sistema aí de quase às vezes de obrigação. Não basta frequentar isso, senão temos que experimentar o poder do Senhor para transformar por completo as nossas vidas, que é isso que nós queremos, uma transformação. Uma transformação real, uma transformação genuína na nossa vida, uma regeneração, um interior completamente transformado, mudado, o Espírito Santo mudado o velho homem, mudando-lo em um homem novo, regenerado e cheio do Espírito Santo para poder ser usado e capacitado e fortalecido para que Deus possa estender e contar com Ele e fazer a sua obra. Amém? Assim que não basta estar perto do templo, é preciso encontrar-se com Cristo. Amém? E o Senhor está aqui hoje e tu podes ter esse encontro com Cristo aqui.
Tu podes hoje abrir o teu coração e experimentar esse poder que vem do alto na tua vida. E não resistir. E não ficar como se nada acontecesse. Precisas de desejar muito. Desejar tudo na tua vida. Desejar por tudo que a presença do Senhor, que o poder do Espírito Santo te encha por completo. Porque senão sairemos daqui da mesma forma que entramos. Porque as músicas não mudam a vida de ninguém. Levantar as mãos e nada perderá. Isso não muda a vida de ninguém. Isso simplesmente é um aconchego para a nossa alma. É bom ouvir músicas agradáveis, principalmente quando são dirigidas pelo poder do Espírito Santo. Elas nos ajudam a quê? Nos ajudam a quê? A ter um encontro com Cristo. Não é ter um encontro com a música, é ter um encontro com Cristo. Buscar transformação no nosso interior. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos de todo o nosso coração. Uma transformação no nosso interior evidente, algo que revolucione por completo os nossos argumentos, racionamentos e poder ser tomados por completo pelo poder do Espírito Santo. Amém? Quando ele olhou para ele, disse, olha para nós e disse, olha, e aqui tem a mensagem principal, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, eu te dou. E o que é que ele tinha? Porque ele diz, Pedro está dizendo, olha, eu não sou rico, eu não tenho muitas riquezas, muitos bens terrenais, eu não tenho isso que às vezes parece, estás olhando para mim esperando receber ouro ou receber prata ou mais esmola, receber algo, mas nós não temos isso. Nós estamos cheios do Espírito Santo, isso para nós não nos interessa. Isso, sustento e abrigo não nos falta, eu como ali, como... isso para nós não tem importância. Nós temos algo dentro de nós muito mais rico e muito mais poderoso do que ouro e prata. Eu tenho uma mensagem, Pedro dizia, eu tenho algo dentro de mim maior que todo o ouro e a prata. Eu tenho a mensagem do Evangelho de Cristo na minha vida que pode transformar a tua mendicidade num homem novo. Por que é que tu me buscas por uma esmola quando o que eu tenho dentro é uma mensagem que te pode dar muito mais que uma esmola? Te pode dar salvação, podes sair dessa situação que estás vivendo hoje com aquilo que eu tenho dentro. Às vezes as pessoas se aproximam de ti e dizem, pastor, preciso de ajuda. E alguns até têm, eu diria, não sei, o atrevimento de dizer, eu quero dinheiro para a minha passagem. Eu preciso da sua ajuda, eu quero dinheiro para a minha passagem. E tu lhes dizes, eu não tenho dinheiro para a tua passagem. Eu tenho uma mensagem dentro de mim que pode salvar a tua vida. Eu tenho uma palavra dentro de mim que pode transformar por completo a tua vida. Eu sou portador do Evangelho de Cristo dentro de mim, o Evangelho da salvação. Então, te posso dar muito mais do que é um exemplo, não? Do que uma simples passagem. Te posso dar, tu vens buscando isso, uma pequena ajuda, mas nós temos muito mais para dar do que ouro e prata. Muito mais. Muito mais. O nosso tesouro não está no ouro e na prata, o nosso tesouro é Cristo habitando dentro de cada um de nós. E tu tens o maior tesouro que existe, que jamais existiu e sempre existirá, que é o próprio Cristo habitando dentro de ti. Tens essa mensagem, tens essa consciência da realidade da presença de Deus dentro de ti, e isso vai transformar a vida daqueles que te pedem esmolas, daqueles que te pedem ajuda. Às vezes as pessoas dizem, preciso de uma ajuda. E tu lhes tens que responder, olha, eu te posso ajudar, eu tenho a verdadeira ajuda, eu tenho comigo. Mas não é aquilo que tu estás esperando.
Tu estás esperando outras coisas para ajuda, mas eu tenho outro tipo de ajuda que te vai salvar a tua vida e salvar a tua situação. É ou não é? Não é? Eu quero ajuda. Pastor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas tem que ser com ouro e prata. E tu tens outros meios, e o meio mais poderoso que existe para poder ajudar alguém com uma palavra, com uma profecia, com algo, com uma mensagem para quem nunca recebeu o anúncio de Cristo, poder evangelizar, dizer, olha, eu tenho Cristo dentro de mim, com Cristo tu nunca mais terás, os teus pecados serão perdoados se tu recebes Jesus Cristo. A tua vida terá uma identidade se tu recebes Jesus Cristo. Tu terás uma eternidade preparada para ti se tu recebes Jesus Cristo. Se tu abres o teu coração a esse Evangelho, tu viverás para sempre. E já não estarás tão limitado ao natural aqui neste mundo. Amém? Pedro não tinha riqueza material. Ele tinha algo infinitamente maior. A presença de Cristo, o poder do Espírito Santo, a autoridade espiritual, aleluia. Ele tinha autoridade espiritual para declarar àquele coxo e dizer-lhe, olha, o que eu tenho te dou, e declarar a palavra. Era a palavra que ele tinha para dar-lhe àquele necessitado. E ele diz, levanta-te e anda. E lhe deu a palavra. E essa palavra que ele deu, que é infinitamente maior do que o ouro e a prata, o poder da palavra, o poder transformador da palavra de Deus. E essa palavra faz com que esse coxo se levante. Aleluia! E quando ele dá a palavra, ele diz, levanta-te e anda, depois também com a sua mão direita o levanta. Aleluia! É dizer, não foi só a palavra, também lhe deu a mão, o amparou, o ajudou a levantar-se. Glória a Deus. Já escutamos milhões de sermões na nossa vida e já esquecemos a maioria deles. Mas nunca esqueceremos aqueles que nos levantaram a mão quando nós estávamos caídos. Esse tu nunca esquecerás. O sermão, tu irás esquecê-lo, provavelmente, porque são tantos, não é? Tantas palavras e muitas esquecemos. Mas tu nunca esquecerás aquele que te levantou quando tu estavas caído e desesperado. Ou esquecerás? Isso não se esquece. Sermões se esquecem. Agora, aqueles que te estendem a mão e te levantam, aqueles que te animam e te dão a palavra, levanta-te e anda, ânimo. Não fiques caído, não adianta agora, não adianta chorar. Levanta-te e anda, anima-te, força, tem paz. Deus está contigo. Aleluia. Deus tem coisas grandes para ti. Deus tem lá na frente algo maravilhoso para a tua vida. E que as aflições do tempo presente não são comparáveis à glória que há de vir. E viverás pela eternidade num corpo glorificado como o corpo de Cristo. Aleluia! E reinarás com Ele. Aleluia! Pela eternidade. Isso é infinitamente maior do que aquilo que o mundo te promete hoje, ou da desilusão ou da perda que tu tiveste hoje, ou nestes tempos, como nós vimos tendo também algumas perdas, às quais lamentamos por isso, mas tem algo infinitamente maior que tudo isso, que é a certeza da nossa salvação, que é que nós seguiremos na essência de anunciar a Cristo. Nós fomos chamados para anunciar a Cristo, para pregar o Evangelho. Amém? E isso nós continuaremos fazendo-lo, com ou sem. Amém? Em nome de Jesus, a obra não pode parar. Amém? Eu, por exemplo, estava pensando, eu digo, eu nunca esqueci o meu responsável da primeira fase, quando cheguei. Nunca esqueci eu. Lembro-me como se fosse hoje, quando entrei por aquela chácara, completamente desesperado.
pesando 40 quilos, completamente viciado em heroína e cocaína, e entrar por ali que eu não conseguia quase nem caminhar. Entrei na casa da Remar e eu sei quem me recebeu e eu sei quem era o responsável por aquele projeto. Infelizmente já morreu, mas eu nunca esqueci aquele homem. E por muito longe que estava dele, havia uma lembrança e uma gratidão, porque foi um instrumento de Deus no momento que eu necessitava. Me estendeu a mão, me abriu as portas, me deu tudo aquilo que eu necessitava para que eu pudesse ter hoje uma nova vida. Sim, que não te esqueças daqueles que te estenderam a mão. Não sejas ingrato. Não te esqueças do ministério que te abriu as portas. Não penses agora que que tu és alguém e que tal, e começas a reclamar, a murmurar e a encher-te de ingratidão. Ser grato. Ser grato por quem te abriu a porta. Ainda que tu já não queiras mais estar dentro da porta, não esqueças que em determinado momento da tua vida isso foi importante, isso foi urgente, isso foi vital, isso foi uma bênção. E eu agradeço a Deus por cada porta aberta e por cada mão estendida ao longo da minha vida e da minha história. E nunca reclamei e nunca murmurei contra ninguém que gentilmente me abra as portas para me ajudar a caminhar na presença de Deus. Amém? E esse milagre abriu as portas para que a pregação continuasse, não? E a partir daí continuaram os judeus querendo matar os discípulos, querendo silenciar eles. Mas o milagre fez com que a mensagem se estendesse muito mais. Disse que muitos viram e creram e se converteram. Porquê? Porque o maior objetivo dos milagres não é impressionar as pessoas. Esse não é o maior objetivo dos milagres. O maior objetivo dos milagres é revelar a Jesus nas nossas vidas. É por isso que acontecem os milagres. Não é para impressionar ninguém. Não é para isso que Deus faz milagre. Ele não quer impressionar ninguém. Ele quer é que através desse milagre Cristo seja revelado, seja anunciado, seja glorificado e muitos possam ver e dizer glória a Deus. Porquê? Porque Pedro, em determinado momento, eles olharam para ele e queriam dar-lhe a ele a glória, dar-lhe a ele a honra pelo que ele fez. E ele disse, não sou eu. Eu só sou um instrumento, não. É no nome de Jesus que acontecem os milagres. É no nome de Jesus que as vidas são transformadas. Eu não quero nenhuma... Eu sou simplesmente um instrumento nas mãos de Deus, para que esses milagres possam acontecer. Há pouco tempo eu estava orando ao Senhor e dizia, Senhor... Bom, as pessoas às vezes estão doentes e me pedem oração. Mas eu estou doente. Então como é que se eu estou doente, como é que eu vou orar pelos doentes? E o Senhor me falou claramente, disse, mas não és tu, sou eu. Que importa que estejas doente? És tu. Eu não preciso, não tem nada a ver com a tua doença. Quem vai curar sou eu, não és tu. E eu, uau, graças ao Senhor, tinha esse conflito dentro de mim. Porque como é que eu iria orar por ti que estás doente quando eu estou mais doente que tu? E o Senhor revela claramente e diz, não, mas não és tu que importa. Tu simplesmente serás um instrumento. Tu simplesmente colocarás as mãos e serás, pois, um canal para que a minha presença se manifeste de onde eu quiser. Aonde eu quiser fazê-la manifestar, ela se manifestará. Tu não tens nada a ver com isso. Não tens nada a ver, não te preocupes. Se eu te for a usar, eu te usarei. Com doença, sem doença, como eu queira. Simplesmente serás meu instrumento, meu canal, para que chegue a bênção e os milagres às vidas que eu já preparei para que estejam em determinado momento diante de ti.
porque eu mandei para ti, então obedece e deixa-te de questionar quem está mais ou quem está menos. Amém? E assim nós vemos que Deus quer restaurar todas as coisas. Amém? E Deus quer restaurar as nossas vidas. E aqui nós vemos um homem que entrou no templo diferente de como chegou. Uma das partes também muito interessantes é que quando Pedro lhe dá a palavra, levanta-te e anda, e lhe dá o auxílio, ele se levanta. Interessante que ele, em vez de ir para fora do templo, ou ir para casa, ou ir fazer o que tinha para fazer, ele entra dentro do templo, saltando, glorificando e louvando a Deus. Quando tu fores salvo, quando o Senhor curar a tua vida, ou fazer um milagre na tua vida, não é para que tu saias correndo por aí. É para que tu entres na presença de Deus, saltando, louvando e glorificando o seu nome. Infelizmente muitos recebem um milagre, oi, já estou bom, tá, e volta de novo a fazer o que, a sua velha vida, quando não foi para isso que o Senhor te curou, não foi para isso que o Senhor te resgatou das drogas, não foi para isso que o Senhor te salvou. Ele te salvou para que tu entres dentro do templo, para que tu entres junto com os outros irmãos na presença de Deus, saltando. Aquele que não andava agora começa a saltitar, saltando de alegria pela manifestação poderosa do Senhor na sua vida. Louvando a Deus. É isso que nós temos que fazer. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Uma igreja que salta glorificando a Deus. Uma igreja que louva ao Senhor. Por quê? Porque nós também chegamos à presença de Deus como mendigos. Nós éramos também assim, chegamos até Deus. Não nos colocaram na porta ali, mas chegamos também. Alguns até, igual que este coxo, tiveram que ser carregados. Eu não sei se tu já viste, mas eu já vi alguns chegarem carregados por outras pessoas. Porque não conseguiam chegar sozinhos. E alguém teve que ajudá-los e colocá-los ali no lugar oportuno para que Deus pudesse continuar fazendo a sua obra. Outros não precisamos de ser carregados, mas viemos com as nossas lástimas, nossas tragédias, os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas malvadezes e tudo aquilo que nós tínhamos dentro de nós, assim chegamos nós à presença de Deus. Amém? Nós chegamos mendigos à presença de Deus e nós saímos da presença de Deus sendo adoradores do Senhor. Que testemunho poderoso. Vira testemunho de história, dizer, eu era mendigo e agora sou um adorador. Aleluia. Eu era um drogado, agora sou um adorador. Aleluia. Eu era um alcoólatra e agora sou um adorador. Eu era um que não servia para nada e agora sou um adorador. Agora louvo, agora canto, agora expresso toda a minha gratidão dentro dos templos, dentro das reuniões. Não é? Podíamos falar disso também. Muitos chegam às reuniões e nem saltar, nem louvar e zero, não fazem nada. Espera aí, mas lembra-te que tu chegaste como um mendigo na presença de Deus e não podes deixar nenhuma oportunidade para louvar, agradecer, orar, saltar na presença de Deus. Só para testemunho de alguns. Eu, desde que fui salvo, nunca cheguei a uma reunião de oração e não orei. Não sei o que é isso. Também não entendo nada. Como é que isso poderia acontecer? Como é que uma pessoa se reúne com outros irmãos para poder expressar a sua gratidão, para poder manifestar tudo o que tem dentro de si
e não ora na reunião. Isso não bate, não existe isso. Quando deveríamos lutar entre nós para ver quem mais rápido expressa aquilo que sente dentro do seu coração, porque éramos mendigos e agora somos adoradores. E de onde há uma oportunidade para eu dizer graças Senhor, eu jamais, te digo diante de Deus aqui, não entendo, jamais a mim me passa pela cabeça reunir-me para orar e não orar. Ou ir para um culto e não participar, ou não sei o quê, ou não louvar, ou não... Não existe isso. Isso são momentos de comunhão que Deus prepara para que nós possamos demonstrar tudo aquilo que nós temos dentro das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Assim, quando tu fores convocado para uma reunião, salta, louva e glorifica a Deus. E lembra-te de que tu chegaste destruído à presença do Senhor. E que Ele te levantou. E que Ele te deu a sua palavra. E foste regenerado. E foste salvo. E foste cheio do Espírito Santo. Amém? Ele chegou lá sendo dependente dos homens. E saiu sendo uma testemunha do poder de Cristo. Aleluia! Testemunha do poder de Deus, porque logo Deus usou a vida dele para que ele desse testemunho do milagre que foi feito na sua vida. Amém? O mesmo Cristo que curou o coxo continua transformando vidas hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos dos séculos, pela eternidade. E Ele quer levantar os caídos. Ele olha para ti com um olhar de compaixão e misericórdia. Ele tem um olhar perfeito. Ele não olha como eu olho. Ele não olha como tu olhas. O olhar dele é diferente. O olhar dele penetra a nossa alma. O olhar dele é um raio-x dos nossos corações. O olhar dele nos impacta, porque manifesta compaixão e misericórdia. E a quem está cheio do Espírito Santo manifesta esse olhar, não de indiferença, senão de sensibilidade, de compaixão e de misericórdia. Talvez tu estejas olhando para as pessoas com indiferença. Nem mu nem chu, não te dá nem, não mexe nem um pouquinho com os teus sentimentos. Mas se tu és cheio do Espírito Santo, tu passarás a ter um olhar diferente. E passarás a olhar com sensibilidade. Isso para não falar nas pauladas que levas, não? Que só aumenta a sensibilidade. Tu vais para o hospital, quase morres, sensibilidade. Te metem um tal, sensibilidade. E afinal dizes, uau, não tem como não estar sensíveis às necessidades e aos apertos e às aflições que vivemos, uns e outros, cada dia, na presença de Deus. E às vezes o que Deus quer fazer é isso, é que tu sejas mais sensível e não tão indiferente àquilo que está à tua volta. Porque Pedro e João poderiam ter passado e não ter feito caso nenhum daquilo que estava ali. Poderiam ter passado a ser um mais, mas não, eles tiveram misericórdia. E Deus tem misericórdia daqueles que usam da misericórdia. Assim que tenhas esse desejo dentro de ti. Um desejo de querer ser cheio do Espírito Santo. De querer estar todo, corpo, alma e espírito, todo impregnado do Espírito na tua vida. Que o Espírito Santo esteja dominando todas as áreas das nossas vidas. Que os sentimentos não nos abalem em nenhum momento. Podemos ter sentimentos? Sim. Deus nos criou com sentimentos? Sim. São bons os sentimentos? Sim. São ótimos os sentimentos, por isso Deus nos deu. Eu sinto isto, eu sinto outro, sinto tristeza, sinto alegria. Os sentimentos são bons. Mas não te deixes dominar nunca por nenhum sentimento. Não te deixes dominar pelo que tu sentes. Porque aí, precipício. Não te deixes nunca dominar pelo teu coração sentimental. Porque o teu coração é mais enganoso que o traficante lá da área de onde estavas.
Mais enganoso que eu, que tu, que todos. Se o coração que nós temos é enganoso mais que todas as coisas, como deixar-se dominar e conduzir pelo nosso próprio sentimento? Não vivemos por sentimento, vivemos pela fé, pelo que creio, pelo que a palavra diz. Se a palavra diz, eu creio, sinta ou não sinta. Porque se for pelo que sinta, estamos perdidos. Não é? Se formos só agir pelo que sentimos, sinto vontade de ir ali, vou. Não sinto vontade de ir ao culto, não vou. Não sinto vontade de trabalhar, não trabalho. Não sinto. Mas espera aí, será que tudo isso está alinhado com o que Deus quer? Se Ele quer que vás ao culto, vais. Se Ele quer que trabalhes, trabalhas. Se Ele quer... mas eu não sinto. Não importa que sintas, obedece. Porque aí se manifesta a presença e o poder de Cristo na tua vida. Porque, em realidade, a maioria das coisas nós não nos apetece fazer, não sentimos vontade. Na maioria delas. No entanto, também na maioria delas, nós obedecemos e fazemos e vemos o respaldo do Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos a colocar-nos de pé. Se tu estás com esse desejo, eu sei que nem todos, alguns estão já dormindo, não? Mas talvez haja alguém aí que tenha uma inquietação, um fogo dentro dele, não sei, algo de querer mais. Eu quero Jesus, eu quero ser cheio da presença de Deus, eu não quero ficar acomodado ao natural e não sei, uma vida medíocre com um pouquinho de Deus. Eu quero muito mais, eu quero ver Deus, eu quero tocar Deus. Se eu pudesse tocá-lo, ter uma experiência presencial, eu quero quero que se me apresente Deus na minha vida, quero poder abraçá-lo. Imagina poder abraçar o Senhor, diz que a nossa alegria só será completa quando o virmos cara a cara, não é? Quando virmos a face do Senhor. Senhor, por que não me deixas já hoje poder contemplar a Tua face? Por que não me deixas poder abraçar-te, Senhor, enquanto estou neste mundo, enquanto ainda estou por aqui, mas eu queria já ter uma dimensão muito maior do Teu Espírito na minha vida. E eu queria ver milagres, Senhor. Eu não quero contentar-me com móveis, com a logística, com os carros. Então, isso é muito pouco para mim, Senhor. Eu não queria só isso. Eu quero ver a Tua glória. Eu quero ver os Teus milagres. Eu quero ver como os dons do Teu Espírito se espalham e se derramam sobre as vidas. Eu quero ver os coxos a sair saltando e glorificando a Deus. Eu quero ver as vidas que chegam como mendigos sair como adoradores deste ministério. Os que saírem, que saiam como adoradores. Os que saírem, saiam louvando e glorificando a Deus. E os que não saírem, que eu desejo que seja a maioria, que se convertam em verdadeiros discípulos do Senhor, que sejam os apóstolos da igreja primitiva, que sejam os homens como Pedro e João, cheios do Espírito Santo, os homens que Deus usa para tocar nas pessoas, para fazer milagres, para poder manifestar e anunciar a sua palavra. Se tu estás aí igual que eu, com muito desejo de ser cheio do Espírito Santo, levanta a tua mão aí de onde tu estás e vamos clamar, vamos orar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, derrama-te, Senhor. Queremos ver-te, Senhor. Queremos experimentar o Teu poder nas nossas vidas. Espírito Santo, vem e enche-nos por completo, Senhor. Enche as nossas vidas, Espírito de Deus. Ora em línguas. Aqueles que já estão batizados, ora em línguas espirituais. Eu vejo línguas como que pousando sobre o ar.
Abra a tua boca. Em ti Abra a tua boca, diz nós o Senhor. estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, Em nome de Jesus, aleluia. reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Levanta a tua voz ao céu. Ora, ora, irmão. Ora em línguas. Deixa o Senhor fluir neste lugar. Vejo línguas como sobrando sobre o mar. Enche, Senhor, Nós este lugar. estamos reunidos, Move, Senhor, com teu Espírito a casa Santo. está preparada. Como tu fizeste, Senhor, com Pedro e João, Senhor. Que esses homens fossem cheios do Espírito Santo. Nós Cheios do estamos Espírito Santo. Cheios do a Espírito casa está Santo. preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, Ora em línguas, ora em línguas. reacende a chama em mim. Acende, Senhor, acende. Que a tua igreja Batiza possa estar com avivada, fogo, Senhor. Batizada, Senhor. reacende a chama em mim. Deixa Deus aqui, aleluia. Enche, Senhor, enche, Senhor. Enche, Tua Senhor, enche. chama em nós, Enche, Senhor. aviva outra vez, aviva outra Aviva vez, essa igreja, Senhor. acende outra Aviva essa igreja, vez. Senhor. Tua chama em nós, Segue, Senhor. aviva Enche com teu outra Espírito Santo, vez, aviva outra vez, acende outra vez. Tua chama em nós, aviva outra vez, Essa chama no aviva coração outra de cada um dos vez. que estão aqui, A Senhor. nossa Nós não queremos uma geração igreja tem fria, lenha Senhor. pra Nós não queremos uma igreja queimar. morta, Senhor. Nós Pode queremos uma igreja incendiar, viva, vem nos refletindo o batizar. poder que é no A Espírito nossa Santo. geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Vem incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, batiza, Senhor, me batiza com fogo. Recebe fogo do céu aí. Acende a Recebe fogo do céu aí. me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Lá, lá,
Fala conosco, Senhor. Derrama no teu Espírito. Se for para Jesus é mais forte. Se for para Jesus é para doer a mão. Se for para Jesus pode machucar. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja que move o céu é uma igreja como Pedro e como João, cheia do Espírito Santo. É uma igreja como os discípulos, como os apóstolos, cheia do Espírito Santo. Quando tu e eu tivemos a convicção plena disso, o céu se moverá, a glória descerá e o agir de Deus será eficaz. Eu creio nisso. Eu estou firmado nisso há anos. E eu glorifico a Deus por me permitir ter essa ciência. Porque se não fosse por ela, eu já teria sido consumido. Porque através dela, eu posso ver as misericórdias do Senhor. Essa palavra foi uma palavra que tem que ficar guardada no meio do teu coração para o resto das nossas vidas. Para que a ação seja completa e plena para todos sempre. Não só agora, neste momento do culto, mas para todo o resto da tua vida. Para que quando tu saias daqui, manifeste a glória de Deus sobre você. E para que pessoas possam ser impactadas pelo poder de Deus que há na sua vida. Sabe por quê? Porque hoje tu sai daqui como Pedro e como João, com poder para levantar caídos, com poder para curar, com poder para libertar. É com esse poder que tu sai daqui hoje. Tu quer sair daqui com esse poder? Tu quer sair daqui com esse poder? Então fala comigo: Senhor, nesta manhã de domingo, eu quero sair daqui revestido com o teu poder. Poder para curar, poder para levantar os caídos, poder para libertar os cativos. Porque eu sou a igreja que o Senhor hoje reavivou. E pelo poder que há no teu nome, eu recebo este poder na minha vida, em nome de Jesus. Sai daqui, meu irmão, hoje cheio do poder de Deus. Aleluia! Glória a Cristo. Pai, queremos te agradecer por esse tempo aqui. O Senhor foi bom para conosco. Nos revelou, Senhor, através da tua palavra, o desejo que o Senhor tem para as nossas vidas. Usa-nos, Senhor, em todo o tempo que nos resta nessa terra, para propagar o teu evangelho e fazer o bem. Que nossas mãos que antes faziam o mal, possa fazer aquilo que é bom, hoje e para todo sempre. Leve em segurança cada irmão para suas casas. Os que vão para Mariporã, os que vão para a Terra Preta, os que vão para a Zona Norte, os que vão para a Zona Leste, os irmãos que estão em casa, os irmãos de Jacareí, os irmãos do estado do Rio de Janeiro, os irmãos do estado de Minas Gerais, do estado do Paraná, do estado do Espírito Santo, do estado do Sergipe, aonde tem a bandeira da Rema fincada, que o Senhor cuide tão bem de cada um deles, e que
teu nome possa ser resplandecido sobre a vida daqueles que lá estão. Em nome de Jesus, se conosco em todos os dias de nossas vidas. Hoje é a maneira que nós choramos, porque queremos e temos a certeza de que a presença do Teu Espírito Santo vai conosco e fica conosco para toda a eternidade, em nome de Jesus. Meu irmão, vá debaixo da cobertura de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda paz. Não uma paz que o mundo dá, mas uma paz que excede todo o entendimento. Vá com essa paz para a tua casa, em nome de Jesus, e cheio do poder de Deus.